sobre processamento de frutas. O José Augusto Xavier, de Cascavel, Paraná, pergunta: dá para desidratar maçã, banana e outras frutas usando a energia solar sem recorrer a equipamentos caros e complexos? Dá sim, veja só. José Augusto, aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, em Coxim, nós encontramos uma alternativa para você. Quem trabalha com essa secadora de frutas é a professora de física Márcia Ribeiro. Professora, como é que funciona essa secadora? Essa secadora ela funciona com energia solar. Você dispõe as frutas na bandeja e leva ao sol para poder fazer a desidratação da fruta. É um modelo que já existe no mercado? Eu encontrei no mercado ela feita com plástico, né, a tampa, e eu optei por colocar o vidro que é mais resistente. Para explicar cada uma das partes, vamos desmontá-la, né, para que a gente possa identificar o funcionamento dela e de que ela é feita. A primeira parte é uma caixa de metal. O metal é um bom condutor de calor, ele vai acelerar o processo de desidratação da fruta. Esta tem 90 centímetros de comprimento por 60 de largura e 20 centímetros de altura, mas o tamanho pode variar de acordo com a necessidade. O mais importante é que ela tenha duas aberturas com uma tela para a entrada de ar. Da parte da frente, a abertura fica na parte inferior e nessa daqui na parte superior, justamente para facilitar a circulação de ar dentro da secadora. Entra o ar frio na parte de baixo e o ar quente sai na parte de cima por ser menos denso. Em seguida vem a bandeja, um suporte de madeira com uma tela onde as frutas serão colocadas. O apoio traseiro é menor para que a estrutura fique inclinada sem fechar as aberturas de ar. Por fim, a tampa de vidro. Qual a finalidade desse vidro? Permitir a entrada da luz solar e evitar a perda de calor de dentro da secadora, por o vidro não ser um bom condutor de calor. Qual é o custo de uma secadora como essa? Olha, aproximadamente R$350. Agora, quem vai nos dar as dicas de como desidratar as frutas na secadora é a professora Cláudia Munhoz, que é engenheira de alimentos. O que é a desidratação das frutas? A desidratação das frutas é a retirada da água dessas frutas. Ela vai diminuir a umidade e essa fruta vai ficar disponível mais tempo, ela vai ser conservada por mais tempo. Antes da secagem, importante higienizar as frutas, no caso aqui, as maçãs. Primeiro com água corrente, depois com água sanitária. 2 colheres para cada litro de água. São 15 minutos de molho. A fruta ela tem que ser cortada em fatias finas, com mais ou menos 3 milímetros de espessura, que isso facilita a perda de água para fazer a secagem. Então o tempo de secagem vai ser menor quando a fatia está mais fina. Algumas frutas, como a banana e a maçã, podem escurecer na desidratação. Então, use um pouco de limão para evitar esse escurecimento. Aí é só colocar as fatias na secadora e levar ao sol. A professora Márcia tem algumas dicas. Ela não pode estar encostada no chão, ela tem que estar sobre uma mesa ou sobre um outro suporte e ela tem que ser colocada inclinada, de forma a receber maior quantidade de radiação solar do dia. E ao longo do dia ir fazendo mudanças para que ela possa receber sempre uma quantidade boa de radiação solar. As maçãs precisam de cerca de 2 dias de sol para desidratar, mas algumas frutas podem demorar mais. Frutas que têm uma quantidade de água maior, como o caso do abacaxi, às vezes precisa até uma semana. As maçãs desidratadas ficam assim. Ela vai ficar um pouco menor, porque perdeu água, perdeu massa, e ela também pode ficar um pouco mais escura, porque concentrou os nutrientes ali. José Augusto, o prazo de validade dessas frutas secas é de 1 mês, já que nesse processo não se usa conservante. E se você quiser, pode retirar as sementes antes de colocar as frutas para secar. Fica mais gostoso e bonito. Dona Maria Lúcia Selbrasikovski, de Gravataí, Rio Grande do Sul, gosta muito de cultivar plantas pouco conhecidas. Ganhou da irmã essa aqui e quer que a gente diga do que se trata. Olha, Dona Maria Lúcia, nosso consultor, o agrônomo Shukichi Kurosawa, disse que a senhora tem aí um quiabo de metro, também chamado abóbora serpente ou cabaça cobra. Apesar do nome, essa planta trepadeira não é parente do quiabo comum. É da mesma família do pepino, do melão, da melancia. Os frutos são comestíveis e têm gosto parecido com o da abobrinha. O ideal é consumir quando eles ainda são novos, pois ficam bem mais macios. Criação de suíno. A Kessia Freitas, de Álvares Florense, São Paulo, pergunta:
Porca-prenha apresenta cio. A Ana Dalla Pria levou a questão para um especialista no Paraná. Nós estamos aqui na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Ponta Grossa e vamos conversar com o médico veterinário Isaltino Cordeiro dos Santos. Seu Isaltino, uma porca que está prenha, dá cio? Não. E se ela estiver prenha, pode ocorrer o chamado cio falso, que é o cio do encabelamento, mas ela vai abortar, porque são deficiências do hormônio que mantém a gestação, chamada progesterona, e aí ele teria que fazer um protocolo de injeção, então, de progesterona para poder manter essa gestação. E para isso precisava consultar o veterinário. Precisa consultar o veterinário, precisa fazer um protocolo corretamente de aplicação da progesterona, mas isso não é tão viável assim. Nem tão comum, né? E nem tão comum. Mais uma coisa, Kessia, quando a porca fica prenha, os hormônios da gestação bloqueiam o cio. Uma pergunta sobre o impacto ambiental do NIM, uma árvore que foi introduzida no Brasil e também é conhecida como amargosa. Na carta que nos enviou, o Roberto Paulo da Silva de Bom Jesus da Lapa, Bahia, pergunta: o pólen do NIM intoxica as abelhas? Será que ele pode fazer a cria nascer sem asa e sem perna? Eu fui atrás da resposta para você aí mesmo na Bahia. Roberto, nós estamos no sul do seu estado, município de Guaratinga. Se você olhar, logo depois dessa plantação de urucum, tem um bosque de NIM. Não leve a mal o trocadilho, mas a sua pergunta mexe num vespeiro. É um assunto polêmico, como vai lhe responder aqui o agrônomo Ednei Magalhães, especialista em apicultura da CEPLAC de Itabuna. Existe toxicidade, sim. Agora, é um assunto muito polêmico, porque é uma planta que tem várias correntes. Tem pessoas que acham que ela não devia ser introduzida no nosso país, porque ela é exótica, ela tem uma disseminação muito rápida, e principalmente no Nordeste, que se adaptou muito ao clima, né? Agora, é uma planta que na Índia é considerada como uma planta farmácia. Ela tem propriedades terapêuticas, então é uma planta muito interessante também. Agora, para as abelhas, meu amigo, a gente deve evitar. Para as abelhas africanizadas, que são as abelhas que foram introduzidas no país, aqui, né, que são produtoras de mel, para a abelha adulta não há toxicidade, o néctar. Então ela pega tranquilamente. Quando ela pega o pólen para alimentar as crias, aí a mortandade das crias. Agora, com relação às abelhas indígenas, às abelhas brasileiras, as melíponas, que são abelhas mais sensíveis, tanto o néctar como o pólen, há sim toxicidade e mata as abelhas. Como é que é? Comeu, matou? Elas são intoxicadas e ela morre lentamente. E no caso das crias, por exemplo, dessas abelhas? Porque as crias são alimentadas com geleia real. E para fazer a geleia real, há necessidade de ter o pólen na composição. E o pólen está contaminado pelo princípio ativo da planta. E acaba morrendo as crias, que são as larvas, né? E que recomendação você faz, por exemplo? Porque o NIM está lá. E hoje já é uma presença aí, assim, irreversível, né? Como é que faz? Deve tirar seu apiário e colocar em outro local. Pelo menos 3.000 metros dessas plantas, né? Para evitar que ela venha visitá-las. Tá. Ela só visita essas plantas quando tem uma escassez de alimento. Por querer, a abelha não fala, oba, vou lá no NIM. Não, ela não deixa de visitar uma planta que ela tem mais preferência para ir para o NIM. Ela dá preferência à planta nativa. Realmente, Roberto, durante o tempo em que ficamos lá fazendo a reportagem, não observamos nenhuma abelha nas flores do NIM. Já nas árvores nativas tinha bastante. E se você também tem uma foto ou um vídeo legal para mandar, entra lá no nosso site g1.com.br/Globo Rural. Agora as festas e cavalgadas da semana. No Paraná, festa da tilápia no Tacho, em Rancho Alegre do Oeste, do Leitão, em Toledo, e da Fazendinha, em Rio Negro. Festa do Laço, em Prainha, Pará. Em Minas, festa do Marolo, em Paraguaçu. E do aniversário do município de Arantina. Copa dos Amigos em Aquirás, Ceará. Abertura oficial da colheita da oliva em São Cepé, Rio Grande do Sul. Em São Paulo, observação de pássaros em Santa Rita do Passa Quatro. Encontro dos irmãos agricolinos em Lins. Cavalgada em São Manuel e em São Bernardo do Campo. Daqui a pouco, os agricultores que estão recuperando a Mata Atlântica. Eles produzem mudas de árvores nativas, plantam agroflorestas e corredores ecológicos. Um trabalho que gera renda e benefícios para a natureza. Hoje, o
Auto Esporte vai mostrar um hipercar.